Fala pessoal, Massi de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, temos o campeonato italiano, onde temos a equipe do Frazione enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frazione, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Frazione é a 9ª colocada, com 8 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe da Fiorentina é a 7ª colocada, com 10 pontos ganhos. Dos últimos 4 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Frazione, 2 empates e uma vitória para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Fiorentina para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Celta de Vigo enfrentando a equipe do Alavés. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Celta de Vigo é a 18ª colocada, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Alavés, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 3. Atualmente a equipe do Alavés é a 16ª colocada, com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Celta de Vigo. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Celta de Vigo para vencer. Ainda na La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Granada enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Granada, venceu 1 e perdeu 4. Atualmente a equipe do Granada é a 19ª colocada, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Real Betis, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Real Betis é a 11ª colocada, com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Granada e 4 vitórias para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Real Betis ou partida terminando empatada. Empate fora. Superliga da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Başakşehir. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, venceu todas suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Fenerbahçe é a 2ª colocada, com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Başakşehir, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. Atualmente a equipe do Başakşehir é a 17ª colocada, com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Fenerbahçe e 2 vitórias para a equipe do Başakşehir. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato holandês, temos a equipe do AZ enfrentando a equipe do Heracles. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AZ, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Atualmente a equipe do AZ é a 2ª colocada, com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Heracles, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Atualmente a equipe do Heracles é a 10ª colocada, com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do AZ e 1 vitória para a equipe do Heracles. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, AZ para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Basel enfrentando a equipe do Luzern. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Basel é a 11ª colocada, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Luzern, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Luzern é a 4ª colocada, com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Basel e 2 vitórias para a equipe do Luzern. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5.
Campeonato italiano, temos a equipe do Genoa enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genoa, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Genoa é a 16ª colocada, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Roma, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 2, perdeu 2. Atualmente a equipe do Roma é a 14ª colocada, com 5 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Roma. Melhor opção para esse confronto. Vamos de fora. Roma para vencer. Campeonato Português, a Primeira Liga de Portugal. Temos a equipe do Estrela Amadora enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estrela Amadora, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Estrela Amadora é a 13ª colocada, com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Braga é a 6ª colocada, com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto. Vamos de fora. Braga para vencer. Na Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, venceu 1, empatou 2, perdeu 2. Atualmente a equipe do Osasuna é a 13ª colocada, com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Atlético de Madrid é a 7ª colocada, com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto. Vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Atlético de Madrid ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Mirassol enfrentando a equipe do CRB. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirassol, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Mirassol é a 10ª colocada, com 43 pontos ganhos. Já a equipe do CRB, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do CRB é a 9ª colocada, com 45 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória do CRB. Melhor opção para esse confronto. Vamos de casa. Mirassol para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Londrina é a 19ª colocada, com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Sampaio Corrêa, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Sampaio Corrêa é a 13ª colocada, com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Londrina e 3 vitórias para a equipe do Sampaio Corrêa. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Boca Juniors da Argentina enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boca Juniors, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Boca Juniors, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Palmeiras ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Estrela Amadora vs Braga, fora. Braga para vencer.
Granada versus Real Betis, uma dupla chance. Real Betis para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Genoa versus Roma, fora. Roma para vencer. Boca Juniors versus Palmeiras, uma dupla chance. Vitória da equipe do Palmeiras ou partida terminando empatada. Empate, fora. Londrina versus Sampaio Corrêa, partida de gols, partida acima de 1,5. Mirassol versus CRB, casa, Mirassol para vencer.